Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor seja com os irmãos, amém? É uma grande alegria estar aqui, a convite do pastor Eduardo. Agradeço também aqui ao pastor José Carlos, aos queridos irmãos aqui da Assembleia de Deus do bairro Jaguaribe, aqui da Paraíba. Quero dizer para vocês que fui muito bem recebido pelos queridos conterrâneos de vocês, os paraibanos, e de uma forma geral me sinto muito bem aqui na vossa terra, no vosso estado. Eu quero primeiramente também pedir desculpas porque 2 dias atrás, ontem ainda dei aula no seminário no Servo de Cristo em São Paulo, e do nada eu comecei a pegar uma gripe muito forte que ainda está caminhando. Então, se às vezes eu tossir ou tiver alguns tipos de manifestações assim nesse sentido, é porque estou ainda no início de uma gripe e portanto peço-lhes antecipadamente desculpas, e compreensão de vocês, mas espero que Deus nos ajude a termos alguns momentos aí, 1 hora e pouco, agradáveis na presença de Deus, estudando um assunto extremamente importante, que é salvação e livre-arbítrio, uma visão bíblica da soteriologia no pentecostalismo clássico. Tema este que nos foi proposto, que nos foi passado pelo pastor Eduardo, Eu sou de uma igreja independente em São Paulo, chama-se Igreja Evangélica Jaboque. Seria aquilo que podemos denominar de igreja renovada, Então as crenças, de uma forma geral, que o pastor Eduardo aqui esboçou, nós compactuamos com tais crenças, somos também continuistas, arminianos, eu diria arminiano convicto, não que me julgue melhor do que aqueles que não o são, não me julgo melhor do que talvez os molinistas, ou calvinistas, ou quaisquer outros istas que possam existir por aí, mas simplesmente busco seguir um sistema teológico oriundo de Jacó Armínio, teólogo holandês do século XVI, que, a meu ver, parece-me que mais se aproxima dos dados das Escrituras, especialmente no que tange no quesito soteriológico, Hoje, via de regra, quando se fala sobre Armínio, a concepção que nós temos em geral, ou quando nós aderimos ao seu pensamento, isso envolve a questão soteriológica. Mas eu gostaria, antes de tudo também, pedir para vocês, por gentileza, para que nós orássemos, amém? Que nós buscássemos a Deus. Sei que já o fizemos hoje, mas nunca é demais orar e pedir para que o Senhor graciosamente nos abençoe, amém? Se você puder ficar em pé, se não puder, fique assentado. O importante é que você ore, busque a Deus, para que nós já comecemos em seguida a nossa breve reflexão sobre o tema que foi proposto. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela tua misericórdia, pela tua bondade, que tem me cercado, e não somente a mim, mas a todos os meus queridos irmãos e irmãs aqui, paraibanos, paraibanas. Te agradeço por conhecer esse estado maravilhoso, Senhor, com pessoas tão, Senhor, receptivas, tão educadas, tão abençoadas. Sinto-me privilegiado e feliz por estar aqui com parte do teu povo para refletir sobre assuntos concernentes à sua palavra, especialmente aquilo que tange a salvação. Pai, abençoe as nossas vidas, instrui-nos, que o Senhor possa nesta hora ter misericórdia na minha vida, usa-me para transmitir estes ensinamentos, e da mesma forma te peço que o Senhor dê graça ao teu povo, para ouvir tudo aquilo que for dito e ensinado, que eles possam também, com o auxílio da sua própria graça, aplicar isso em suas vidas, e serem assim abençoados, terem ministérios, famílias fecundos, frutíferos, pelo Senhor, e para a glória e louvor do teu santo, eterno e bendito nome. Fique conosco aqui nesta noite e nos instrua durante esses minutos, estes momentos em que discorreremos sobre este assunto importante no contexto brasileiro dos dias atuais. Que o Senhor seja louvado hoje e sempre. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Por favor, podem se assentar. Eu vou pedir já para colocarem os slides ali. Ok. Eu não sei se eu posso fazer isso, o pastor Eduardo está aí. Se me permitir, depois eu posso até mesmo disponibilizar para os interessados, Mas aí eu passarei por meio do pastor Eduardo e ele repassará para aqueles que se interessarem pelos slides, pelo assunto de uma forma geral, tá bom? O pastor Eduardo falou que o valor é um valor módico. Ele falou, vai lá, vamos cobrar R$1.000, 500 é teu, 500 é meu, Eu falei, pastor, não, aí não dá, que é simonia, Então nós acabamos acordando que não vai ter preço nenhum sobre isso. E obviamente estou brincando, Mas queridos, o nosso tema envolve salvação e livre-arbítrio. E hoje especialmente eu quero comentar, eu quero compartilhar com vocês
os chamados, os classicamente denominados 5 pontos do arminianismo. Aliás, talvez para quem não saiba, os 5 pontos do calvinismo, a tulip, só surge como reação aos 5 pontos, ou as expressões anteriores colocadas ali por pastores remonstrantes, seguidores de Armínio, no contexto holandês. Então, a tulip, o sínodo de Dort, na cidade de Dordrecht, ali no contexto holandês, eles surgem como uma resposta, como uma tentativa de refutar o pensamento de Armínio e dos seus seguidores, primeiros chamados remonstrantes e posteriormente assim denominados como arminianos. Então, hoje nós falaremos mais especialmente sobre os 5 pontos do arminianismo, buscaremos explicá-los. Eu separei o material que nós temos aqui, tanto colocando paralelamente o pensamento do próprio Armínio e em seguida trechos da confissão de fé da Assembleia de Deus. Isso é interessante para vocês verem, de fato, que agora, depois dessa confissão, que eu creio que era há muito tempo esperada pelos pastores, líderes e talvez até mesmo por muitos membros, de uma forma geral, eu creio que seria interessante vocês lerem. Eu não li tudo, não sou assembleano, mas gostei muito do documento. Aconselho ou sugiro a vocês entusiasticamente que leiam, e que certamente eu tenho certeza de que vocês serão abençoados ao fazerem. Mas, primeiramente, nós temos aqui um nome interessante que aparece aí para vocês, que é o nome Facts, que aparece aí no slide que vocês têm diante de vocês. Assim como nós temos a tulip, ou a tulipa de forma portuguesada no contexto calvinista, os arminianos, especialmente no contexto americano, eles criaram também um acrônimo, uma palavra artificialmente criada, facts. Aliás, os arminianos americanos até brincam dizendo, against facts there are no arguments, ou seja, contra fatos não há argumentos. Brincando com isso, que os pontos do arminianismo são imbatíveis. Obviamente é uma brincadeira, assim como os calvinistas brincam de um lado, irmãos arminianos brincam também do outro. Mas esse acrônimo em inglês, facts, ele vai resumir os 5 pontos do arminianismo, e até mesmo para efeito mnemônico, para que possamos decorar estes pontos, é que este acrônimo, artificialmente falando, ele foi criado a fim de o entendermos. Agora eu vou pedir ao próximo, por favor. Pode já colocar os 5 já, tá? Para nós. Ok, obrigado, viu? O primeiro elemento, lembrando que essa é uma ordem que segue o acrônimo, não é necessariamente uma ordem lógica sobre como se dá a salvação no contexto arminiano. É uma ordem que segue simplesmente o acrônimo. O F, ele vem da sigla, ou da expressão inglesa, Freed by Grace to Believe, ou seja, que poderíamos traduzir grosso modo, de forma livre, como libertos pela graça para crer. Esse seria o primeiro ponto dentro desse acrônimo do arminianismo. Como as pessoas nascem totalmente depravadas, e nisto nós arminianos e calvinistas concordamos, apesar de vez por outra, talvez um calvinista ou mal intencionado ou mal informado, achar que arminianismo é sinônimo de semi-pelagianismo ou pelagianismo. Talvez conforme o tempo nós explicitaremos mais o que queremos dizer com essas nomenclaturas, mas tanto o calvinismo quanto o arminianismo creem naquilo que é chamado de depravação total. Daqui a pouco eu já vou entrar em detalhes e com definições um pouco mais precisas sobre essas terminologias. O segundo item, o A, vem de atonement for all, ou seja, expiação para todos. E envolve inclusive o texto que o nosso nobre pastor José Carlos leu aqui, de 1 Timóteo, onde ele leu que Deus ele tem o desejo de salvar todas as pessoas. Ele não quer que nenhuma pessoa pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Mas por que isso não acontece? Bem, isso nós vamos descobrir ao longo da nossa jornada aqui nessa noite. Em terceiro lugar, nós temos o C de conditional election, ou eleição condicional. No arminianismo, diferentemente do calvinismo, as pessoas são eleitas para a salvação com base na presciência divina. Deus, desde a eternidade passada, Ele previu aqueles que pela sua graça creriam em Cristo, e por esta mesma graça, e obviamente pela sua presciência, Ele previu aqueles que permaneceriam crendo até o fim de suas vidas. Então,
A eleição no arminianismo, diferentemente do calvinismo, que é incondicional, Deus não viu nada, não olhou nada na vida dos indivíduos para salvá-los, e aí ele escolheu salvar apenas alguns e não todos, né? Incondicionalmente, ou talvez eu diria, sem usar o politicamente correto, arbitrariamente, podendo salvar todos, já que a sua graça é irresistível para alguns, ele poderia derramá-la sobre todos, mas ele arbitrariamente não escolhe fazê-lo, isto segundo o calvinismo. Quando vamos para o T, que eu já mencionei agora, nós temos aí a expressão total depravity, ou seja, a depravação total. Já vou explicá-la daqui a pouquinho. Finalmente, talvez o tema mais polêmico do arminianismo, assim como no calvinismo, um dos temas mais polêmicos envolve o conceito de expiação. Existem muitos chamados calvinistas de 4 pontos, que eles creem em quase todos os pontos da tulipe, mas quando chega na questão do L, né, eles não aceitam que Jesus morreu só por alguns, mas que Jesus morreu por todos. Então não é o crente tulipe, é o crente tuipe, né? É o calvinista tuipe, não tulipe. Mas da mesma forma você tem também no contexto arminiano uma problemática no que tange ao S de security in Christ, ou seja, segurança em Cristo. No arminianismo, a pessoa só é salva ou está segura da sua salvação enquanto pela graça, mediante a fé, ela permanecer firme em Cristo. Se ela se apostatar dos caminhos de Deus, da sua palavra, dos valores do reino, ela então, de acordo com o contexto, ela pode, vamos assim dizer, perder a sua salvação. Tá? Daqui a pouco, eu já vou nos próximos slides, começar a citar Armínio e compará-lo com o pensamento da confissão de fé de vocês, assembleanos, publicada recentemente. E aí nós vamos ver em que pontos a confissão de fé da Assembleia de Deus bate exatamente com o pensamento de Armínio. Eu diria que de uma forma geral bate 100%, e talvez com um único detalhezinho que não aparece claro ali, e eu tentarei explicitá-lo determinado no devido momento, ok? Por favor. Ok, então aqui nós temos os pontos, né, os 5 pontos: depravação total, eleição condicional, expiação ilimitada, graça irresistível e segurança em Cristo. Vamos para o primeiro deles, que é depravação total, e primeiramente vamos ver o que Armínio tem a dizer sobre isso. Por favor, o próximo. Ok. Vejam, o tema aqui é salvação e livre-arbítrio, ok? Vamos ver o que o Armínio, por exemplo, tem a dizer sobre o livre-arbítrio. Porque frequentemente, eu não sei se você já ouviu isso, o arminianismo é centrado no homem. É uma teologia centrada no livre-arbítrio do homem, sabe? É o homem quem manda, é o homem quem é soberano. Deus, ele é um capacho do homem, alguma coisa, né? Algumas caricaturas desse tipo. Mas quando eu leio os textos de Armínio, eu descubro que ele não dá tanta ênfase assim ao livre-arbítrio, embora o livre-arbítrio seja importante na teologia arminiana, sem dúvida alguma. Aliás, ele é importante em todas as teologias ou filosofias do mundo. Mais cedo ou mais tarde nós temos que dialogar com essa questão que envolve o livre-arbítrio. Mas vejamos o que o próprio Armínio diz sobre a questão da depravação total do homem, e enfocando também o elemento do livre-arbítrio. Diz Armínio, abre aspas: o livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro espiritual sem a graça. Ok? Então ele é tão contundente quanto, eu diria até mais contundente do que Calvino, não citando só esse trecho, mas vários outros trechos das obras de Armínio, sobre a importância da graça para o seu sistema teológico, né? Armínio, eu arriscaria dizer, sem medo de errar, que ele dá mais ênfase ainda à graça do que o próprio Calvino. Não estou dizendo que ele é melhor do que ele, nem nada do gênero, mas ao ler os escritos de Armínio, você percebe que o livre-arbítrio sozinho, ele não pode conduzir o homem até Deus, tá? E aí ele continua: esta graça é simples e absolutamente necessária, não é algo contingente, é necessária para o esclarecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos, e a inclinação da vontade para o que é bom. Confesso que a mente de um homem carnal e natural é obscura e sombria, que os seus afetos são corruptos e desordenados, que a sua vontade é obstinada e desobediente, e que o próprio homem está morto em pecados.
Percebam que nesse ponto, arminianos e calvinistas, eles dão a mão, eles concordam. Então, vocês talvez me perguntem, mas qual é a diferença? É que no calvinismo, a pessoa que vive nesse estado de depravação total, e logo logo já explicaremos com mais detalhes o que é isso, ela só sai dele quando Deus a regenera, para que depois ela venha então a ter fé. Já no arminianismo, o caminho ele é o inverso. Primeiro a pessoa crê, para depois ser regenerada e consequentemente ser salva. Eu diria que é a ordem mais óbvia, ou mais natural, ou a ordem bíblica, né? Porque o calvinismo diz, seja salvo e crerás, mas a Bíblia diz, creia e serás salvo, né? É tão lógico, tão fácil, tão simples quanto, né? Apesar de algumas caricaturas que alguns fazem no que tange a esse termo. Quando nós vamos agora para a visão da Assembleia de Deus, falamos sobre Arminian. Agora vamos ver o que diz a Assembleia de Deus, aí, a confissão de fé da Assembleia de Deus. Aqui tem todas as páginas, as citações, está tudo ali certinho para vocês conferirem, tá? Diz assim: cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem por si mesmos chegar a Deus. É a perspectiva de Armínio. Por si mesmo eu não chego até Deus, eu não me aproximo dele, né? E o texto diz: os seres humanos, influenciados pela graça que habilita a livre escolha, são livres para escolher fazer a vontade de Deus. Aí que entra a questão do chamado livre-arbítrio. Eu admito e faço coro com os irmãos calvinistas que talvez a nomenclatura, a expressão livre-arbítrio não seja a melhor, né? Talvez somente a ideia de liberdade, porque nós não somos totalmente livres. Isto é fato, nenhum de nós é totalmente livre. Agora, por exemplo, eu não escolhi nascer no país em que nasci. Aliás, eu nem escolhi nascer. Eu não escolhi ter essa cor de pele bronzeada que vocês estão vendo. Não escolhi nascer em São Caetano do Sul, no ABC paulista de São Paulo. Não escolhi muitas coisas. Mas isto não quer dizer que haja um determinismo em cada área, em cada faceta, em cada circunstância da minha vida. Por exemplo, Deus não me determinou que casasse, fui eu quem escolhi casar, e eu que escolhi me casar com a pessoa com quem me casei, né? Aí você talvez me pergunte, mas pastor, e como que fica a questão da salvação? Sem que a graça de Deus me habilite, como a declaração de fé de vocês muito bem diz, sem que a graça de Deus me habilite, me esclareça, me impulsione, trabalhe no meu coração, de mim mesmo e por mim mesmo, eu jamais conseguirei chegar a Deus, sem que antes de tudo Ele, Deus, venha ao meu encontro. Eu preciso de Deus, nós precisamos de Deus. Aliás, o apóstolo João, em 1 João 4,19, ele vai dizer que nós só o amamos, isto é, nós só amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Então há um amor preveniente. O amor divino veio primeiro ao meu encontro, e a graça de Deus me habilitou, me capacitou, me possibilitou crer em Deus e corresponder a esse amor, amando-o também. Então isto só pode ser feito por meio da graça divina. De mim mesmo, jamais, de nós mesmos, seres humanos, jamais poderemos dar um passo em direção a Deus, sem que Ele dê 1, 2 ou mais passos primeiro em nossa direção. É isso que ensina o arminianismo. Como diria outro, o que passar disso é de procedência maligna, né? Então, o que passar disso é caricatura. A ideia de que, não, eu posso escolher sozinho a Deus, eu não preciso da graça, isso aí é pelagianismo, é semi-pelagianismo. O arminianismo clássico, o arminianismo wesleyano, que também compõe a herança da Assembleia de Deus de uma forma geral, ele ensina que nós só podemos dar um passo em direção a Deus se Ele primeiramente vir ao nosso encontro, ok? Então, esse é um detalhe importante. Agora, quando nós falamos da depravação total, primeiramente, o que não significa depravação total? O que não significa? Depravação total não significa que o homem é tão mau quanto poderia ser. Se pudéssemos ser tão maus quanto pudéssemos ser, nós não seríamos seres humanos, seríamos verdadeiros demônios. Então a depravação total não quer dizer isso. Depravação total também não significa que as pessoas não podem fazer coisas boas. Claro que podem fazer coisas boas. Jesus ele vai dizer certa vez nos evangelhos: se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então pessoas más, pela graça de Deus, elas podem dar coisas boas.
podem agir de uma forma correta, adequada, honesta, justa na sociedade, não pelo seu mérito em si, mas porque a graça as habilita e as capacita a fazê-lo e agir desta forma. Ok? Tudo bem por enquanto? Mas a depravação total também não significa que as pessoas não têm consciência de Deus. O sujeito está tão depravado que ele nem tem consciência de Deus. Não, nada disso. Ele tem consciência sim. A prova disso é Adão. Logo depois da queda, Deus vai ao seu encontro, né? Não se esqueçam que sempre Deus vem ao encontro primeiro do ser humano. Deus, ele trava ali um diálogo com ele, e Adão, ele demonstra ter uma consciência clara do que fez, e ele a externa para Deus, como se Deus não fosse onisciente e não soubesse de tudo, claro, né? Mas a construção literária de Gênesis aponta para esse sentido. Agora, o que significa a depravação total? Significa que o pecado atingiu a todos os seres humanos em primeiro lugar. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos nós. Mas em segundo lugar, depravação total também significa que o pecado atingiu todo o ser humano, extensivamente, não intensivamente. Em outras palavras, o pecado adâmico afetou nossa mente, nosso palavreado, nosso vocabulário, nossas ações, nossos relacionamentos interpessoais para com as pessoas e, acima de tudo, nosso relacionamento para com Deus. O pecado afetou tudo. E como nós poderíamos talvez exemplificar o conceito teológico de depravação total? Separei aqui pelo menos 2 textos, um do Antigo e um do Novo Testamento para isso. A primeira fundamentação bíblica que eu poderia aqui usar é Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então o homem, ele nasce, ele peca e peca. Um outro texto, bem utilizado também, desta vez no Novo Testamento, é um pouco mais longo, mas gostaria de compartilhá-lo com os irmãos, é Romanos 3, versículos 10 a 18, que diz: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um só, a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse é o retrato do homem sem Deus, e ele continuará a ser retratado assim, salvo, a não ser que a graça de Deus o habilite, o capacite, para que ele possa se relacionar com Deus, com o Evangelho e assim por diante. Essa capacitação pela graça, no arminianismo, ela se dá de 2 formas. No arminianismo clássico, isto é, entenda-se o arminianismo, melhor dizendo, de Armínio, do próprio Jacó Armínio, a pessoa, ela tem essa graça que é liberada sobre a vida da pessoa quando ela está exposta à palavra de Deus. Por exemplo, quando ela ouve a Bíblia, ela ouve trechos bíblicos, uma pregação, um louvor bíblico, enfim, essa exposição à palavra de Deus significa que ela já está sob a ação da graça. Já no arminianismo wesleyano, além da graça ser um dos meios pelos quais Deus liberta o arbítrio outrora cativo ao pecado e a Satanás, via de regra, os nossos irmãos metodistas, ou do arminianismo wesleyano, eles entendem que a própria cruz de Cristo, ela emana, quando Jesus ele morre na cruz, ele emana de si graça para toda a humanidade, de modo que todos e quaisquer indivíduos, sem exceção, não sem distinção, como diz o calvinismo, mas sem exceção, todos, absolutamente todos mesmo, podem crer. Mas por que nem todos creem? Bem, porque a graça de Deus é irresistível, isso envolve os demais pontos, porque a eleição de Deus é condicionada à fé. Existem vários motivos pelos quais as pessoas não creem. Não é porque Deus selecionou arbitrariamente meia dúzia para ir para o céu e a maior parte para ir para o inferno, mas é porque Ele simplesmente não previu a fé de determinados indivíduos e portanto não os elegeu por meio da fé prevista, conforme diz Romanos capítulo 8 versículos 28 a 30 e 1 Pedro capítulo 1 versículos 1 e 2, textos estes que citaremos daqui a pouco, ok? Se der tudo certo aí. Bom,
Vamos para o outro ponto, por favor. Eleição condicional. Ok, vamos ver o que Armínio diz sobre a questão da eleição. Isso aqui é bem interessante, né? O que Armínio tem a nos dizer sobre este assunto. Diz Armínio: Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular. Até aí parece muito calvinista demais, né? Isso aí é o discurso de todo e qualquer calvinista. Calma, né? Não tire conclusões precipitadas. A continuação do pensamento dele esclarece. E ele vai dizer: este decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual ele, Deus, sabe desde toda a eternidade que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva ou preveniente, creriam e por sua graça subsequente perseverariam na fé. E ele continua: e do mesmo modo, pela sua presciência, ele, Deus, conhecia aqueles que não creriam nem perseverariam. Então, percebam que a eleição para a salvação no arminianismo, ela se dá de acordo com a predestinação, né, ou a eleição, ou a presciência, ou melhor dizendo, tanto da fé quanto da incredulidade. Num certo sentido, e por favor não se choquem com o que eu vou dizer, o arminianismo também ensina uma dupla predestinação, mas ela é totalmente distinta da dupla predestinação calvinista. No calvinismo, a dupla predestinação ela é incondicional. Deus escolhe um grupo para ser salvo desde a eternidade e sem ver a sua fé nem nada, sem levar absolutamente nada em consideração. E da mesma forma ele escolhe a grande parte, a grande massa da humanidade para a perdição, também sem levar em consideração nada. Então é por isso que a eleição é incondicional ou unilateral, e eu talvez acrescentaria arbitrária. Já no arminianismo, a eleição ela é condicionada, e aí você tem uma dupla predestinação também no arminianismo, mas não se assuste que eu vou explicá-la. A predestinação para a salvação, ou a eleição para a salvação no arminianismo, se dá com base na presciência tanto da fé, como nós acabamos de ler Armínio, como também na presciência da incredulidade. Então Deus, na sua presciência, que é um subproduto da sua onisciência, desde a eternidade passada, ele previu aqueles que pela sua graça creriam em Cristo, e por esta mesma graça permaneceriam crendo em Cristo até o fim de suas vidas. Estes são os eleitos para a salvação segundo Armínio. Mas da mesma forma, pela sua presciência, ele previu aqueles que não creriam em Cristo, ou creriam inicialmente, mas não permaneceriam crendo até o fim, portanto apostatariam da fé em algum momento de suas vidas. Estes, portanto, não são os eleitos. Mas tanto a salvação quanto a perdição no arminianismo, elas se dão com base na presciência divina, tanto da fé quanto da incredulidade. Ok? Então nós temos também, de certa forma, uma dupla predestinação, mas que é bem distinta da chamada dupla predestinação calvinista. O critério no arminianismo da eleição envolve a previsão, a presciência da fé e da incredulidade, respectivamente. Ok? Vamos ver agora o que diz a confissão de fé da Assembleia de Deus. Olha que interessante. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus, totalmente arminiana, totalmente arminiana. E aí conclui: portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Eu talvez daria uma continuidade e diria: e ele também prevê aqueles que não crerão e nem continuarão, e portanto estes, se ficarem nessa condição, estarão irremediavelmente perdidos. Essa é a conclusão lógica da continuidade do raciocínio. Mas percebam que tanto Armínio quanto a confissão de fé da Assembleia de Deus fala sobre a eleição condicionada à fé prevista. Esse é mais um elemento importante para os irmãos que são assembleanos e que vêm de um berço arminiano, saberem que nas raízes da vossa fé existe ali um arminianismo muito forte, pulsante, vivo, apesar de, isso é verdade, ser descaracterizado e desconfigurado em alguns arraiais evangélicos Brasil afora.
Ainda temos em muitas igrejas, não só a Assembleia de Deus, mas muitas igrejas pentecostais e outras, pessoas dizendo: dê um passo para Deus, Ele dará outro para você, né? É claro que Armínio, ele se reviraria na tumba se ele ouvisse isso. Eu só posso dar um passo em direção a Deus se Ele der 1, 2, 3 ou mais passos em minha direção primeiro. Se a graça de Deus, assim chamada de preveniente, isto é, aquilo que vem antes, né? Antes, veniens, o que vem, aquilo que vem antes. Se a graça de Deus, portanto, não vier antes ao meu encontro, eu estou irremediavelmente perdido. É isso que ensina o verdadeiro arminianismo. É isso que ensinou Armínio. É isso que está ensinando a confissão de fé das Assembleias de Deus, que é, portanto, e agora mostra a sua cara como sendo contundentemente, escancaradamente arminiana. Escancaradamente arminiana. Ok? Mas vamos ver a fundamentação bíblica para isso. Pode deixar nesse mesmo, tá? Mas eu diria que tem 3 textos básicos. Eu não sei se por causa do horário, acho que eu vou... Bom, vamos ver se dá para citar os 3. O primeiro deles é Romanos 8, versículos 28 a 30. Um texto muito conhecido, mas eu talvez acrescentaria aí desconhecido ao mesmo tempo. Ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, veja que a presciência divina, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu acho interessante porque, com raras exceções, permitam-me ser justo com os irmãos calvinistas, mas com raras exceções, quando o calvinista lê esse texto, ele pula esse trecho que diz, né, os que dantes conheceu também os predestinou. Ele começa lendo predestinou. Ele fala: porque os que predestinou, chamou, justificou, glorificou. Sabe-se Deus porque ele pula os que dantes conheceu. Não sei se eles estavam predestinados a fazer tal coisa, contexto bíblico, mas a verdade é que eles fazem. Eu já ouvi alguns aí, eu não vou citar nomes, mas calvinistas conhecidos no nosso meio, no contexto eclesiológico evangélico brasileiro. Eu não sei o que acontece, porque há uma unção do pulo, que eles pulam a ideia, ou a expressão que diz, aqueles que dantes conheceu, eles vão direto para o predestinou. Sabe o que eu aprendo com Romanos capítulo 8, versículo 29? Que a predestinação ela é condicionada à presciência, né? Os que são predestinados são os pré-conhecidos. E quem são os pré-conhecidos? A resposta está no versículo 28. Aqueles que amam a Deus. Deus, desde a eternidade passada, Ele previu aqueles que o amariam e, portanto, creriam em seu Filho Jesus, porque é a maior expressão de amor para com Deus. E também previu que estes permaneceriam firmes nos seus caminhos, amando a Ele, a Deus, e crendo no seu Filho. E a estes que Deus pré-conheceu, termo grego prognosco, a estes predestinou. Então a predestinação é condicionada à presciência. É tão simples quanto. Só que aí você vê algumas obras calvinistas dizendo: não, ali prognosco não é conheceu de antemão, é amou de antemão. De que léxico você tirou isso de grego? Que eu queria saber. Calvino vai mais longe e diz: não, ali o sentido do termo é adotou. Mas Paulo poderia ter usado outras palavras gregas para usar adotou se ele quisesse, ele não usa. Então eu percebo, via de regra, sem fazer generalizações, que muitas vezes os nossos irmãos calvinistas, eles forçam a barra na exegese desse texto, né? De maneira que eles dizem: não, presciência não quer dizer presciência, mundo não é mundo, todos não é todos. Então há uma desconstrução semântica pela qual os indivíduos são levados a aceitar ou crer, que por sua vez acaba facilitando ou favorecendo a sua tulipe ou seus 5 pontos ali do calvinismo. E certamente isso, a meu ver, e da forma mais respeitosa possível, a meu ver, parece-me que não há amparo bíblico para essa tal da eleição incondicional. Para mim, Deus seria um ser arbitrário, monstruoso, se podendo dar graça irresistível a todos, e a Bíblia diz que Ele quer salvar a todos, Ele desse essa graça irresistível apenas a alguma meia dúzia de gatos pingados. Isso para mim seria monstruoso, seria desumano, não teria nada a ver com o retrato de Deus, tal como eu vejo na face do Senhor Jesus Cristo. Continuando, 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2.
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, Eclectois kata prognosis teu patros, é o que diz o texto grego, eleitos, escolhidos, segundo aquilo que Deus anteviu. Quem diz isso é Pedro, tanto em português como em grego. É simples como. Então, o que quer que signifique a presciência? O fato é que a eleição para a salvação, ela se dá com base nela, na presciência. E disto, tanto Romanos capítulo 8, como 1 Pedro capítulo 1, nos dizem de forma muito clara e contundente no que tange a este sentido. Ok? O último texto, muito usado também pelos calvinistas para, hipoteticamente, tentar favorecer os seus pensamentos. E aqui eu quero abrir um adendo aqui. Meus queridos, quando eu falo dos calvinistas, eu falo com amor, viu? Com carinho. Eu os vejo como irmãos em Cristo, mas não significa que eu deva ficar no meio do muro, no que tange aos meus posicionamentos e convicções teológicas, assim como eles o fazem. Eles fazem isso. Pergunte para qualquer um dos aladeados calvinistas presentes no nosso contexto brasileiro, o que eles pensam do arminianismo. Eles vão dizer, é um erro teológico. O outro mais afoito vai dizer, não, é heresia mesmo, é pelagianismo sem pelagianismo. Eles pensam isso. Eu tenho o direito de pensar, não como uma moeda de troca, mas porque eu realmente acredito nisso. Então eu creio também que os calvinistas são nossos irmãos em Cristo, mas creio que estão no erro teológico, Estão equivocados, mas são nossos irmãos em Cristo. Fazem uma leitura equivocada da Bíblia, mas são nossos irmãos em Cristo. Então, só para reiterar, mas eles pensam mesmo de nós. Eles pensam mesmo de nós. Ok? Bom, último texto, Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 e versículos 11 a 13, que diz: como também nos elegeu nele. Paulo está dizendo que Deus nos elegeu em Cristo, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora versículos 11 a 13. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Prestem atenção no versículo 12 e 13. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Quem são aqueles destinados para o louvor e glória do Senhor? Aqueles que de antemão, primeiramente, eles crerem em Cristo. Eles creem, depois eles são destinados para o louvor e glória. Essa é a ordem, inclusive, do texto grego. E aí continua: em quem também vós estáis, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade. Eu não sou regenerado para depois crer. Eu ouço a palavra da verdade e creio, depois é que eu estou em Cristo. É a ordem óbvia de Efésios e de toda a Bíblia. E de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O texto não diz, quem for salvo crerá, que é a ordem calvinista. A regeneração antecede a fé, e a ordem bíblica é a fé antecede a regeneração. É tão simples quanto. Agora, continuando, vamos para o terceiro ponto: expiação ilimitada. Aqui será o tema de amanhã, permitindo Deus, que aqui estejamos. Aliás, é o nome também do livro que escrevi sobre o assunto, na coleção Arminianismo, publicada pela editora Reflexão. Tem 5 pontos ali do arminianismo, e um deles, a expiação ilimitada, o conceito de que Jesus morreu por todos os seres humanos, sem exceção, sem exceção. Vamos ver primeiramente o que Armínio pensa sobre o conceito de expiação ilimitada. Vejam o que ele diz: Cristo morreu por todos, sem nenhuma distinção entre eleitos e reprovados. Ele já está fazendo uma crítica ao calvinismo, Então, porque no calvinismo, Jesus ele só morre pelos eleitos, e os eleitos incondicionalmente eleitos desde a eternidade passada. Então, para quem diz que Armínio era calvinista e tudo, eu te aconselho a ler melhor as obras de Armínio, para não dizer uma bobagem dessas. É verdade que Armínio ele tinha um respeito por Calvino.
Calvino era um senhor exegeta, eu concordo com Arminio, mas acho que estava equivocado em alguns pressupostos que ele usava na sua exegese, mas era um senhor estudioso da Bíblia. Eu não sou insano a ponto de negar, ele era um senhor estudioso, mas assim como Arminio também o era. Arminio também era estudioso, conhecia hebraico, conhecia grego, conhecia latim, conhecia todos os tomos do escolasticismo ali do período da época, Tomás de Aquino, Luís de Molina, de quem ele beberá muito, daquilo que hoje é chamado de molinismo, e assim por diante. Então ele é um estudioso também. Arminio era uma pessoa que nos mostra que é possível aliar a academia à piedade. Eu posso ser uma pessoa cheia de piedade, cheia de graça de Deus, ou cheia de poder de Deus, mas também posso ter o meu intelecto entregue a Cristo, e também repleto de conhecimento, de sabedoria de Deus, com bons estudos, com ótimas leituras, com bons livros. Não há uma incompatibilidade entre unção de Deus, a graça de Deus, e ao mesmo tempo um conhecimento sadio de Deus também. Mas, continuando, vamos ver o que Arminio diz. Permitam-me ler de novo do início, para não perder o fio da meada. Arminio diz: Cristo morreu por todos, sem nenhuma distinção entre eleitos e reprovados. É preciso fazer uma distinção entre a redenção obtida e a redenção aplicada. E declaro que ela, isto é, a redenção, foi obtida para o mundo inteiro e para todos e cada um dos homens, mas ela foi aplicada apenas aos fiéis e aos eleitos. Então, o que Arminio está dizendo aqui, em outras palavras? Ele diz: olha, Jesus, ele morreu por todas as pessoas, todas mesmo. Quem você pensar aí de ser humano, Jesus morreu por ele. Eu estou dizendo isso porque às vezes alguma pessoa engraçadinha fala para nós: mas ele não morreu pelo diabo, né?